Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou o Gustavo Góes, sejam todos bem-vindos ao canal Phalaenopsis Mania. No vídeo de hoje eu vou falar para vocês algumas coisas que acontecem com as nossas plantas, com as nossas orquídeas, com as nossas Phalaenopsis, que achamos que é doenças, mas que são normais, que são coisas que acontecem normalmente com as nossas plantas. Então, desde já, eu já peço para você que está nesse vídeo aqui, que curtam e se inscrevam no canal se não for inscrito e compartilhe esse canal, esse vídeo para as outras pessoas que você conhece aí, para que esse canal possa alcançar mais pessoas. Não esquece de sempre deixar o seu like. Então o assunto é esse. Muita gente sempre me pergunta: eu tô com uma folha amarelando, tô com um problema na raiz, a folha da minha Phalaenopsis está com pintinhas e tudo mais. E sempre eu vou explicando o que é normal, o que não é normal. Então vou passar para vocês aqui uma lista e mostrar para vocês algumas plantas que eu tenho com esses problemas também, e que são problemas normais, que não adianta você passar uma acaricida, não é ácaro, não é fungo, tá? Não é excesso de umidade. Então vou mostrando para vocês aí o que é normal nas nossas plantas. O problema mais recorrente é folhas amarelando. Então, quando você tem uma Phalaenopsis e a folha está amarelando, tem dois cuidados que você tem que ter. São folhas da frente, são folhas próximas ao miolo. Se não são folhas próximas ao miolo, então é uma característica normal da planta ela descartar essas folhas aqui de baixo, ó. Basta você vir e dar uma puxadinha. Se ela estiver solta, se ela já estiver na hora de descartar, ela vai soltar a folha, ó. Aqui embaixo também tem outra, ó. Ó, você puxou, ela não saiu, não precisa arrancar, tá? Essa aqui também tá amarelando, tudo bem, não corta e espera que ela vai amarelar essa folha inteira, então, porque ela tá emitindo folhagem nova. E isso aqui é uma Phalaenopsis, então uma Doryctenopsis seguraria todas essas folhas sem amarelar. Mais uma Phalaenopsis, para nascer uma folhinha nova, ela vai descartar uma folha antiga aqui embaixo. Como eu fiz o replante dessa planta recentemente, então ela deu uma sentida, mas ela já está saindo com raízes aqui, ó. E aí ela começa a descartar algumas folhas. Por quê? Porque ela usou todo a reserva de nutrientes que ela tinha nessa folha aqui para emitir nova folha, para emitir nova raiz. Então, amarelar folhas na parte de baixo da Phalaenopsis é uma característica normal daqui. Raízes das Phalaenopsis murcharem e secarem após o replante. É uma coisa normal? É uma coisa normal. Por quê? Porque todas essas raízes estavam dentro de um substrato ali há muito tempo, um ano e meio, até ela florescer e ir para sua casa. Então, quando você faz o retiro, faz o replante, retira essas raízes de dentro do substrato, não quer dizer que isso vai acontecer com todas as plantas. Isso não acontece com todas as plantas. Algumas plantas sentem mais, outras menos. Então, quando você retira do substrato, ela leva aquele susto, né, que ela está sendo tirada do ambiente onde ela foi cultivada, e ela começa a usar toda a reserva que ela tem nessas raízes para se manter saudável. Então as raízes, na maioria das vezes, começam a ressecar também pelo excesso de vento, pela falta de umidade ambiente, que vai ser menor do que a umidade que ela estava, então ela começa a ressecar. Mas você não precisa ter medo, porque isso é uma coisa normal da Phalaenopsis. Depois que ela secar tudo, ela vai preservar alguma raiz para que ela venha se salvar. Ela preservou essa aqui, ó. Aí de repente, depois que você fez o replante aí, um mês ou dois, já começa a bifurcar e começa a vir raízes novas. O que você tem que fazer? Não esquecer da rega. Regar todos os dias, se for um substrato bem drenado. Se tiver um tronquinho, regar todos os dias, que você pode até evitar que ela venha secar as raízes, e mesmo que eventualmente seque as raízes, logo vão aparecer raizinhas novas e folhagens novas. Então, secar raízes depois do replante é uma coisa normal da Phalaenopsis. Outra coisa que é normal, que é uma coisa que é simultânea entre todas as Phalaenopsis, é o fungo no miolo da Phalaenopsis. Quando acontece isso aqui, ó. Isso acontece quando cai água na roseta foliar e cria um fungo ali que mata a planta rapidamente, se você não for rápido. Quando você chegar aqui, que você pegar na folhinha do meio e ela tiver mole, já arranca tudo ali e já passa um fungicida
ou um extrato de própolis, ou um enxofre, ou qualquer coisa que você tiver aí de fungicida, retira ela do seu orquidário, passa, troca de substrato, deixa ela secar ali, para depois você voltar a regar, porque isso é uma coisa que acontece com todas essas plantas aqui. Parou a água na roseta foliar, vai criar um fungo e vai matar a sua planta. Se você não for rápido, ó, retirar aqui o miolo, passar o enxofre, aqui eu passei enxofre, passar alguma coisa aí, a sua planta ela vai morrer. Então, fungo no miolo da Phalaenopsis é uma coisa comum em todas as Phalaenopsis, é uma coisa comum ruim, tá? Não é uma coisa normal para que venha acontecer, mas é uma coisa normal que acontece com todas as Phalaenopsis. Então, se cair água na roseta foliar, mais dias, menos dias, vai acontecer o aparecimento de fungo aí. Então é uma coisa que acontece, que é normal, que acontece com toda a Phalaenopsis. Só que nesse caso você tem que cuidar, né? Nesse caso você tem que se preocupar, porque se você não for atrás, você acaba perdendo a sua planta. Enraizamento exagerado. Tem gente que fala assim: Gustavo, a minha planta não está dando folha, não está dando flores, mas está enraizando para todo lado. Isso é normal? É algum adubo que eu passei exagerado? Não é, gente. Característica fundamental da Phalaenopsis e para que você tenha uma planta saudável é esse enraizamento louco aqui, ó, por todos os lados. Não fica no substrato. A pessoa acha que é o substrato. Não é um substrato. Pode estar no substrato mais maravilhoso do mundo, a raiz vai sair para fora do substrato. Isso é uma coisa normal. Você não precisa replantar por conta disso aqui, ó, que ela está saindo do substrato. Olha isso aqui, você fez uma coquedama maravilhosa aqui, uma coisa que você aprendeu aí, e ela começou a enraizar por aqui, de repente ela começou a criar raízes para cima. Ela não está gostando da coquedama? Não é isso, isso é uma coisa natural desse tipo de planta. Ela gosta de ter raízes aéreas, ela gosta de criar raízes para todo lado, então não troca a sua orquídea de vaso por conta do enraizamento exagerado dela, não. Isso aqui, ó, é a vida da Phalaenopsis. É por aqui que ela se alimenta e ela está assim para cima para que ela retenha umidade ambiente. Então são como se fossem antenas que estão aqui querendo captar a umidade relativa do ar. Então proporcione mais umidade no ar para ela, não é no pé dela. E isso aqui é uma coisa normal. Ela não está saindo do substrato. Muitas vezes eu vejo aí, o substrato está tão ruim que ela está fugindo do substrato. Isso não é verdade, tá? Você fez uma coquedama com substrato novo, está aqui há pouco tempo, ela começou a sair raiz para fora. Essas raízes são normais. Sair raiz para todo lado da Phalaenopsis, ó, ela está num tronquinho e eu tenho certeza que aqui não tem nada ácido, porque foi eu que replantei aqui, ó, e são raízes saindo para fora do substrato. Então isso é uma coisa normal da sua Phalaenopsis, não precisa ficar achando que é o substrato que está ruim, que ela não está gostando do vaso, porque em qualquer vaso, em qualquer substrato, ela vai enraizar para fora e vai enraizar assim, ó, para todos os lados. Não necessariamente ela vai grudar algumas raízes só para se fixar e o restante ela vai querer ficar livre mesmo, tá? Replantei minha Phalaenopsis e ela deu uma desidratada depois que eu replantei. Isso também é uma característica normal, tá? Não toda planta, nem toda planta vai se comportar dessa forma, mas algumas vão ficar assim, ó, meio moles, tá? Desidratadas por conta do replante, porque você mexeu na raiz, porque você tirou aí do substrato onde ela estava plantada há anos. Então ela dá uma sentida assim, mas ela não vai morrer, tá? Coloque no substrato onde você possa regar todos os dias, porque quando passa alguns dias, ela vai ficar com as folhinhas assim meio murchinha, mas ela vai começar a querer se reidratar. Essas plantas aqui, essas folhas aqui não vão ficar duras mais, mas ela vai começar, olha, ela emitiu essa folha já normal, e tá saindo uma outra folhinha, né? E está saindo aqui duas raízes, duas ponteiras novas de raízes. Então, ela deu um pouco de desidratada aqui no fundo, né? O que é normal, porque ela saiu da casa dela, ela saiu do ambiente onde ela estava plantada há muito tempo, e ela vai dar uma sentida. Isso não acontece com todas, porque ó, tem várias aqui que eu replantei, algumas tá vindo até já com haste floral, aqui ó, cadê que eu tinha visto, ó, aqui ó, vindo com haste floral. Eu replantei, ainda não enraizou no substrato, faz poucos dias que eu plantei aqui, e nenhuma delas desidratou. Então vai muito da época que você faz o replante.
Se for numa época de chuva, onde a umidade relativa do ambiente está bastante alta, elas não sentem muito, tá? Elas não ressecam, elas não desidratam. Se você plantar, depois do replante, colocar ela perto de uma fonte de água, ela não vai desidratar. Se você não esquecer de regar, se for um substrato que gere um pouco mais de umidade, ela não vai desidratar. Então vai muito do seu cuidado, mas se ela começar a desidratar, você corta a haste floral, você passa a ver o substrato, se ele está secando. Quando secar, já rega novamente, coloca ela no lugar fresquinho aí. Mas essa desidratação, depois que você faz o replante, é uma coisa normal das Phalaenopsis, é uma coisa normal de acontecer. Outra coisa que é um problema é que muita gente tem, eu tenho aqui pouco, né, porque eu passo muito enxofre aqui nessas plantas, então ele é tipo, age como um repelente natural dessas plantas, então não tenho muito, ó, na superfície das folhas tem muito enxofre, então quando o inseto vem aqui, raramente ele quer morder essa folha, porque já tem sente esse cheiro de pólvora, né, cheiro de enxofre, e não quer morder essa planta. Mas existe um inseto que faz isso aqui com a Phalaenopsis, essa manchinha de profundidade. Então muita gente tem aí essas manchas de profundidade aqui, ó. Isso aqui não é ácaro, isso aqui não é fungo, tá? Isso é uma coisa normal que acontece com a Phalaenopsis. Por mais que você cuide dela dentro de casa, que você trate bem dela, que você passe enxofre, que você passe o que você quiser aí, uma hora ou outra vai aparecer essa manchinha aqui. Isso aqui é um inseto que eu já pesquisei em todos os vídeos aí, em todo local, não vi ninguém falando que inseto que é. Algumas pessoas acham que é ácaro, outras acham que é fungo, outras acham que algum inseto veio mordeu aqui. Gente, mas ninguém sabe o que é isso aqui. Então, provavelmente, isso aqui seja da própria Phalaenopsis. Alguma coisa que ela reage aí ao ambiente e ela dá esses sucos de profundidade aqui. Isso aqui não é mordida de tríplice, não é mordida de ácaro, porque eu não tenho problema disso aqui com nenhuma das minhas outras plantas. Então, eventualmente, acontece de aparecer um furinho aqui. É um inseto que vem e é um inseto que parece que vai na casa de todo mundo, porque isso aqui acontece com quase todo mundo. Isso aqui não vai matar sua planta, tá? Você viu isso aqui acontecendo com as suas plantas? Você passa o inseticida aí, um óleo de nim ou um enxofre, isso periodicamente, tá? Toda semana você tem que vir com uma solução aqui, ou o óleo de nim, ou um enxofre, ou um SBP. Você passa aqui para que esse furinho aqui não ocasione de dar outro problema aí, um fungo, um ataque de outra coisa aí. Mas quando ele tiver preto assim, já acabou, tá? Não precisa ficar sempre se preocupando. E o que é que vai acontecer? Ela vai continuar fazendo a fotossíntese, trazendo nutrientes aí para suas plantas e vai emitir folhagens novas, onde você vai se preocupar mais, você vai ter aquela periodicidade de ficar jogando óleo de nim, de ficar jogando um enxofre, né, de passar um SBP, uma água com leite aí, e para cuidar das suas plantas. Mas isso aqui é uma coisa que acontece com quase todas as Phalaenopsis, quase todo mundo tem esse problema aqui e ninguém acha a solução. Então eu acho, não posso dizer com certeza, mas como eu nunca vi falando sobre esses sucos que dá nas folhas aqui, que não prejudica a folha, e nunca vi ninguém falando nada sobre eles, mostrando o inseto, mostrando qual foi o problema. Então eu acho que isso aqui é uma coisa normal da Phalaenopsis. Você se preocupa aí colocando alguma solução aí para inibir, né, a ação desse inseto, mas é uma coisa que acontece normalmente por qualquer Phalaenopsis que você cuidar, uma hora ou outra vai ter alguma marca deles nas suas plantas. Então não enlouqueçam por conta disso, tá bom? Que se eu fosse enlouquecer por causa desses problemas, por causa de enraizamento flutuante, por causa de folha que amarelou, por causa de fungo que deu no meio da folha, gente, fungou várias aqui, ó, e aí vai dando novos cakes, tá? Então é só você cuidar. Olha aqui, ó, fungou aqui o meio também, tá cheio desse inseto que mordeu ele aqui, ó. E ela tá aí, uma hora ela vai dar um cake, ela já enraizou bastante, e uma hora ela vai dar um cake, uma hora ela vai me alegrar de novo com a floração. E a gente vai cuidando das nossas plantas aí na medida que a gente pode cuidar sem enlouquecer. Cuidado sim, ter excesso com cuidado sim, com adubação, olhar, passar inseticida, ver se está na luminosidade certa, mas a gente não pode enlouquecer por conta desses problemas simples aí que você pode resolver facilmente e ficar em paz com o seu cultivo. Então o vídeo de hoje foi esse, espero que tenha sido esclarecedor.
Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curtam, se inscrevam, compartilhem. A gente está sempre aqui trazendo novidades para o canal. Gente, ontem foi um vídeo à noite que eu fiz, que eu falei aí sobre... que eu fiz um vídeo sobre o... Gente, ontem à noite eu fiz um vídeo aí de karaokê, cantei algumas músicas, porque muitas pessoas não gostam, né, que deixa dislike lá, mas muitas outras gostam, e é uma coisa que eu gosto de fazer. Eu não vou gravar, já gravo vídeo a semana inteira, eu não vou ficar gravando mais vídeo também de um domingo à noite. Então resolvi fazer os karaokês, para alegrar aí a noite das pessoas que gostam, tá? Passem lá no vídeo de domingo, só aquelas pessoas que gostam das canções, tá? E ontem, o esposo de uma inscrita do canal que eu não conheço, uma pessoa que eu não conheço, que é a Juliana Galdino, e ela me falou que uma das músicas que eu cantei, lembrou muito o esposo dela, e eu fiquei triste pela situação dela, mas feliz, porque de alguma forma eu trouxe uma lembrança boa. Tá? Então até deixei lá em homenagem ao esposo dela. Eu acho que ela não vai ver, porque ela não tá com cabeça para ver essas coisas, mas foi uma homenagem sincera, de coração, que eu deixei lá. E queria falar aqui para ela que a vida é assim mesmo, né? Viver também é morrer. Então a gente vive com essa certeza de que um dia a gente vai sair daqui, porque a vida é uma coisa passageira, não é uma coisa eterna, infelizmente. E a gente tem que ter no coração da gente que no momento de tristeza porque a gente perdeu alguém, se existisse um telefone onde a gente pudesse ligar para a pessoa lá do outro lado, o que a gente faz? O que a gente ia escutar da pessoa? A pessoa ia dizer: olha, eu estou aqui, eu estou bem, mas eu não quero ver que você aí onde você está fique triste, fique infeliz, entre em depressão, viva chorando. Eu quero que você siga a sua vida, porque eu segui o curso natural da vida. Então eu estou aqui, eu estou bem, mas eu quero que você também fique aí e que você fique bem, e um dia a gente vai se encontrar aqui quando for o momento certo. Então sempre pense que a pessoa que está do outro lado quer que você fique bem. A pessoa que está do outro lado, que enfrentou toda essa trajetória de sair dessa vida para estar na outra vida, a pessoa não quer olhar para você e te ver triste, te ver cabisbaixa, te ver sofrendo. Então, reaja. Tenha boas lembranças e guarde as boas lembranças no seu coração. Mas reaja. Eu sei que nada do que eu disser aqui vai mudar o sofrimento de uma pessoa que perdeu uma pessoa que ama. Mas tenha no seu coração que a pessoa que você ama, ela não morreu. Ela só deixou de morar na sua casa para passar a morar no seu coração. Então tenha lembranças boas. Não esqueça da pessoa, mas pensa tenha esse pensamento na sua cabeça que se você pudesse falar com ela hoje, ela ia te dizer exatamente isso que eu te disse. Eu estou aqui, mas eu não quero que você sofra aí. Eu quero que você fique bem, que você siga a sua vida, tá? Com certeza ela te diria isso, porque quando a gente ama alguém, a gente não quer ver a outra pessoa sofrendo, a gente não quer ver a outra pessoa em depressão, a gente não quer ver a outra pessoa infeliz. Então é isso. Então, eu cantei uma canção lá que ela falou que lembrou muito do esposo dela, de quando eles namoravam. Então foi uma fase muito boa da vida dela. Então, se essa canção foi bom para você, ô Juliana, então escuta sempre que você puder, sempre que você quiser, para que você lembre do seu esposo, mas que você lembre somente dos momentos bons que vocês viveram aí. Então, dedico essa flor aí para Juliana Galdino. Quem puder deixar comentário para ela, de amor, de conforto, de fraternidade, né, de compaixão, de solidariedade, né, que é um momento muito difícil que a pessoa atravessa. Como eu falei, por mais que a gente fale, por mais que a gente dê boas esperanças, a pessoa sempre vai tender a ficar um pouco triste, porque é normal, porque quando a gente chama alguém, a gente não quer perder nunca, tá bom? Então a canção foi essa aqui, ó. Vou deixar aqui a flor para ela e cantar um pouco um trecho da canção aí para ela. In your eyes, I can see the reasons why I am loved, all lies. In your eyes,
The free is safe to back to shore. I think I'll find in love to love you more. In your eyes, I can see the reasons why your love's alive. You and I, the free is safe to back to shore. I think I'll find and learn to love you more. Juliana, fique em paz, Deus te abençoe. E pessoal, até o próximo vídeo. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou o Gustavo Góes, sejam todos bem-vindos ao canal Phalaenopsis Mania. No vídeo de hoje eu vou falar para vocês algumas coisas que acontecem com as nossas plantas, com as nossas orquídeas, com as nossas Phalaenopsis, que achamos que é doenças, mas que são normais, que são coisas que acontecem normalmente com as nossas plantas. Então, desde já, eu já peço para você que está nesse vídeo aqui, que curtam e se inscrevam no canal se não for inscrito e compartilhe esse canal, esse vídeo para outras pessoas que você conhece aí, para que esse canal possa alcançar mais pessoas. Não esquece de sempre deixar o seu like. Então o assunto é esse. Muita gente sempre me pergunta: eu tô com uma folha amarelando, tô com um problema na raiz, a folha da minha Phalaenopsis está com pintinhas e tudo mais. E sempre eu vou explicando o que é normal, o que não é normal. Então vou passar para vocês aqui uma lista e mostrar para vocês algumas plantas que eu tenho com esses problemas também, e que são problemas normais, que não adianta você passar uma acaricida, não é ácaro, não é fungo, tá? Não é excesso de umidade. Então vou mostrando para vocês aí o que é normal nas nossas plantas. O problema mais recorrente é folhas amarelando. Então, quando você tem uma Phalaenopsis e a folha está amarelando, tem dois cuidados que você tem que ter. São folhas da frente, são folhas próximas ao miolo. Se não são folhas próximas ao miolo, então é uma característica normal da planta ela descartar essas folhas aqui de baixo, ó. Basta você vir e dar uma puxadinha. Se ela estiver solta, se ela já estiver na hora de descartar, ela vai soltar a folha, ó. Aqui embaixo também tem outra, ó. Ó, você puxou, ela não saiu, não precisa arrancar, tá? Essa aqui também tá amarelando, tudo bem, não corta e espera que ela vai amarelar essa folha inteira, então, porque ela tá emitindo folhagem nova. E isso aqui é uma Phalaenopsis, então uma Doryctenopsis seguraria todas essas folhas sem amarelar. Mas uma Phalaenopsis, para nascer uma folhinha nova, ela vai descartar uma folha antiga aqui embaixo. Como eu fiz o replante dessa planta recentemente, então ela deu uma sentida, mas ela já está saindo com raízes aqui, ó. E aí ela começa a descartar algumas folhas. Por quê? Porque ela usou toda a reserva de nutrientes que ela tinha nessa folha aqui para emitir nova folha, para emitir nova raiz. Então, amarelar folhas na parte de baixo da Phalaenopsis é uma característica normal da planta. Raízes secarem depois do replante. Quando a raiz seca depois do replante, também é uma coisa normal da Phalaenopsis. Por quê? Essas raízes, elas estavam dentro de um substrato com muita umidade, acostumada a um microclima, onde ele proporcionava uma umidade bastante alta, e ela já estava ali plantada há muitos e muitos anos. Então, tipo, 2 anos, 1 ano e meio, para florescer até você comprar. Então, quando você retira essas raízes do substrato, não necessariamente é uma regra, tá? Tem muitas Phalaenopsis que a gente replanta e não seca as raízes. Então, o que você tem que achar que é aqui? Raízes das Phalaenopsis murcharem e secarem após o replante. É uma coisa normal? É uma coisa normal. Por quê? Porque todas essas raízes estavam dentro de um substrato ali há muito tempo, 1 ano, 1 ano e meio, até ela florescer e ir para sua casa. Então, quando você faz o retiro, faz o replante, retira essas raízes de dentro do substrato, não quer dizer que isso vai acontecer com todas as plantas. Isso não acontece com todas as plantas. Algumas plantas sentem mais, outras menos. Então, quando você retira do substrato, ela leva aquele susto, né, que ela está sendo tirada do ambiente onde ela foi cultivada, e ela começa a usar toda a reserva que ela tem nessas raízes para se manter saudável. Então, as raízes, na maioria das vezes, começam a ressecar também pelo excesso de vento,
pelo excesso, pela falta de umidade ambiente, que vai ser menor do que a umidade que ela estava, então ela começa a ressecar. Mas você não precisa ter medo, porque isso é uma coisa normal da Phalaenopsis. Depois que ela secar tudo, ela vai preservar alguma raiz para que ela venha se salvar. Ela preservou essa aqui, ó. Aí de repente, depois que você fez o replante aí, um mês ou dois, já começa a bifurcar e começa a vir raízes novas. O que você tem que fazer? Não esquecer da rega. Regar todos os dias, se for um substrato bem drenado. Se tiver no tronquinho, regar todos os dias, que você pode até evitar que ela venha secar as raízes, e mesmo que eventualmente seque as raízes, logo vão aparecer raizinhas novas e folhagens novas. Então, secar raízes depois do replante é uma coisa normal da Phalaenopsis. Outra coisa que é normal, que é uma coisa que é simultânea entre todas as Phalaenopsis, é o fungo no miolo da Phalaenopsis. Quando acontece isso aqui, ó. Isso acontece quando cai água na roseta foliar e cria um fungo ali que mata a planta rapidamente, se você não for rápido. Quando você chegar aqui, que você pegar na folhinha do meio e ela tiver mole, já arranca tudo ali e já passa um fungicida, ou um extrato de própolis, ou um enxofre, ou qualquer coisa que você tiver aí de fungicida, retira ela do seu orquidário, passa, troca de substrato, deixa ela secar ali, para depois você voltar a regar, porque isso é uma coisa que acontece com todas essas plantas aqui. Parou a água na roseta foliar, vai criar um fungo e vai matar a sua planta. Se você não for rápido, ó, retirar aqui o miolo, passar o enxofre, aqui eu passei enxofre, passar alguma coisa aí, a sua planta ela vai morrer. Então, fungo no miolo da Phalaenopsis é uma coisa comum em todas as Phalaenopsis, é uma coisa comum ruim, tá? Não é uma coisa normal para que venha acontecer, mas é uma coisa normal que acontece com todas as Phalaenopsis. Então, se cair água na roseta foliar, mais dias, menos dias, vai acontecer o aparecimento de fungo aí. Então é uma coisa que acontece, que é normal, que acontece com toda a Phalaenopsis. Só que nesse caso você tem que cuidar, né? Nesse caso você tem que se preocupar, porque se você não for atrás, você acaba perdendo a sua planta. Enraizamento exagerado. Tem gente que fala assim: Gustavo, a minha planta não está dando folha, não está dando flores, mas está enraizando para todo lado. Isso é normal? É algum adubo que eu passei exagerado? Não é, gente. Característica fundamental da Phalaenopsis, e para que você tenha uma planta saudável, é esse enraizamento louco aqui, ó, por todos os lados. Não fica no substrato. A pessoa acha que é o substrato, não é um substrato. Pode estar no substrato mais maravilhoso do mundo, a raiz vai sair para fora do substrato. Isso é uma coisa normal. Você não precisa replantar por conta disso aqui, ó, que ela está saindo do substrato. Olha isso aqui, você fez uma coquedama maravilhosa aqui, uma coisa que você aprendeu aí, e ela começou a enraizar por aqui, de repente ela começou a criar raízes para cima. Ela não está gostando da coquedama? Não é isso, isso é uma coisa natural desse tipo de planta. Ela gosta de ter raízes aéreas, ela gosta de criar raízes para todo lado, então não troca a sua orquídea de vaso por conta do enraizamento exagerado dela, não. Isso aqui, ó, é a vida da Phalaenopsis. É por aqui que ela se alimenta, e ela está assim para cima para que ela retenha umidade ambiente. Então são como se fossem antenas que estão aqui querendo captar a umidade relativa do ar. Então proporcione mais umidade no ar para ela, não é no pé dela. E isso aqui é uma coisa normal. Ela não está saindo do substrato. Muitas vezes eu vejo aí, o substrato está tão ruim que ela está fugindo do substrato. Isso não é verdade, tá? Você fez uma coquedama com substrato novo, está aqui há pouco tempo, ela começou a sair raiz para fora. Essas raízes são normais. Sair raiz para todo lado da Phalaenopsis, ó, ela está num tronquinho, e eu tenho certeza que aqui não tem nada ácido, porque foi eu que replantei aqui, ó, e são raízes saindo para fora do substrato. Então isso é uma coisa normal da sua Phalaenopsis. Não precisa ficar achando que é o substrato que está ruim, que ela não está gostando do vaso, porque em qualquer vaso, em qualquer substrato, ela vai enraizar para fora, e vai enraizar assim, ó, para todos os lados. Não necessariamente ela vai grudar algumas raízes só para se fixar, e o restante ela vai querer ficar livre mesmo, tá?
Replantei minha Phalaenopsis e ela deu uma desidratada depois que eu replantei. Isso também é uma característica normal, tá? Não toda planta, nem toda planta vai se comportar dessa forma, mas algumas vão ficar assim, ó, meio moles, tá? Desidratadas por conta do replante, porque você mexeu na raiz, porque você tirou aí do substrato onde ela estava plantada há anos. Então ela dá uma sentida assim, mas ela não vai morrer, tá? Coloque no substrato onde você possa regar todos os dias, porque quando passa alguns dias, ela vai ficar com as folhinhas assim meio murchinha, mas ela vai começar a querer se reidratar. Essas plantas aqui, essas folhas aqui não vão ficar duras mais, mas ela vai começar, olha, ela emitiu essa folha já normal, e tá saindo uma outra folhinha, né? E está saindo aqui duas raízes, duas ponteiras novas de raízes. Então, ela deu um pouco de desidratada aqui no fundo, né? O que é normal, porque ela saiu da casa dela, ela saiu do ambiente onde ela estava plantada há muito tempo, e ela vai dar uma sentida. Isso não acontece com todas, porque ó, tem várias aqui que eu replantei, algumas está vindo até já com haste floral, aqui ó, cadê que eu tinha visto, ó, aqui ó, vindo com haste floral. Eu replantei, ainda não enraizou no substrato, faz poucos dias que eu plantei aqui, e nenhuma delas desidratou. Então vai muito da época que você faz o replante. Se for numa época de chuva, onde a umidade relativa do ambiente está bastante alta, elas não sentem muito, tá? Elas não ressecam, elas não desidratam. Se você plantar, depois do replante, colocar ela perto de uma fonte de água, ela não vai desidratar. Se você não esquecer de regar, se for um substrato que gere um pouco mais de umidade, ela não vai desidratar. Então vai muito do seu cuidado, mas se ela começar a desidratar, você corta a haste floral, você passa a ver o substrato, se ele está secando. Quando secar, já rega novamente, coloca ela no lugar fresquinho aí. Mas essa desidratação, depois que você faz o replante, é uma coisa normal das Phalaenopsis, é uma coisa normal de acontecer. Outra coisa que é um problema é que muita gente tem, eu tenho aqui pouco, né, porque eu passo muito enxofre aqui nessas plantas, então ele é tipo, age como um repelente natural dessas plantas, então não tenho muito, ó, na superfície das folhas tem muito enxofre, então quando o inseto vem aqui, raramente ele quer morder essa folha, porque já tem sente esse cheiro de pólvora, né, cheiro de enxofre, e não quer morder essa planta. Mas existe um inseto que faz isso aqui com a Phalaenopsis, essa manchinha de profundidade. Então muita gente tem aí essas manchas de profundidade aqui, ó. Isso aqui não é ácaro, isso aqui não é fungo, tá? Isso é uma coisa normal que acontece com a Phalaenopsis. Por mais que você cuide dela dentro de casa, que você trate bem dela, que você passe enxofre, que você passe o que você quiser aí, uma hora ou outra vai aparecer essa manchinha aqui. Isso aqui é um inseto que eu já pesquisei em todos os vídeos aí, em todo local, não vi ninguém falando que inseto que é. Algumas pessoas acham que é ácaro, outras acham que é fungo, outras acham que algum inseto veio mordeu aqui. Gente, mas ninguém sabe o que é isso aqui. Então, provavelmente, isso aqui seja da própria Phalaenopsis. Alguma coisa que ela reage ao ambiente e ela dá esses sucos de profundidade aqui. Isso aqui não é mordida de tríplice, não é mordida de ácaro, porque eu não tenho problema disso aqui com nenhuma das minhas outras plantas. Então, eventualmente, acontece de aparecer um furinho aqui. É um inseto que vem e é um inseto que parece que vai na casa de todo mundo, porque isso aqui acontece com quase todo mundo. Isso aqui não vai matar a sua planta, tá? Você viu isso aqui acontecendo com as suas plantas? Você passa um inseticida aí, um óleo de nim ou um enxofre, isso periodicamente, tá? Toda semana você tem que vir com a solução aqui, ou o óleo de nim, ou um enxofre, ou um SBP. Você passa aqui para que esse furinho aqui não ocasione de dar outro problema aí, um fungo, um ataque de outra coisa aí. Mas quando ele tiver preto assim, já acabou, tá? Não precisa ficar sempre se preocupando. E o que é que vai acontecer? Ela vai continuar fazendo a fotossíntese, trazendo nutrientes aí para suas plantas e vai emitir folhagens novas, onde você vai se preocupar mais, você vai ter aquela periodicidade de ficar jogando óleo de nim, de ficar jogando um enxofre, né, de passar um SBP, uma água com leite aí, e para cuidar das suas plantas. Mas isso aqui é uma coisa que acontece com quase todas as Phalaenopsis, quase todo mundo tem esse problema aqui e ninguém acha a solução. Então eu acho, não posso dizer com certeza, mas como eu nunca vi falando sobre esses sucos que dá nas folhas aqui, que não prejudica a folha, e nunca vi ninguém falando nada sobre eles, mostrando o inseto, mostrando qual foi o problema. Então eu acho
que isso aqui é uma coisa normal da Phalaenopsis. Você se preocupa aí colocando alguma solução aí para inibir, né, a ação desse inseto, mas é uma coisa que acontece normalmente por qualquer Phalaenopsis que você cuidar, uma hora ou outra vai ter alguma marca deles nas suas plantas. Então não enlouqueçam por conta disso, tá bom? Que se eu fosse enlouquecer por causa desses problemas, por causa de enraizamento flutuante, por causa de folha que amarelou, por causa de fungo que deu no meio da folha, gente, fungou várias aqui, ó, e aí vai dando novos cakes, tá? Então é só você cuidar. Olha aqui, ó, fungou aqui o meio também, tá cheio desse inseto que mordeu ele aqui, ó. E ela tá aí, uma hora ela vai dar um cake, ela já enraizou bastante, e uma hora ela vai dar um cake, uma hora ela vai me alegrar de novo com a floração. E a gente vai cuidando das nossas plantas aí na medida que a gente pode cuidar sem enlouquecer. Cuidado sim, ter excesso com cuidado sim, com adubação, olhar, passar inseticida, ver se está na luminosidade certa, mas a gente não pode enlouquecer por conta desses problemas simples aí que você pode resolver facilmente e ficar em paz com o seu cultivo. Então o vídeo de hoje foi esse, espero que tenha sido esclarecedor, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curtam, se inscrevam, compartilhem, que a gente está sempre aqui trazendo novidades para o canal. Gente, ontem foi um vídeo à noite que eu fiz, que eu falei aí sobre, que eu fiz um vídeo sobre o... Gente, ontem à noite eu fiz um vídeo aí de karaokê, cantei algumas músicas, porque muitas pessoas não gostam, né, que deixa dislike lá, mas muitas outras gostam, e é uma coisa que eu gosto de fazer. Eu não vou gravar, já gravo vídeo a semana inteira, eu não vou ficar gravando mais vídeo também de um domingo à noite. Então resolvi fazer os karaokês, para alegrar aí a noite das pessoas que gostam, tá? Passem lá no vídeo de domingo, só aquelas pessoas que gostam das canções, tá? E ontem, o esposo de uma inscrita do canal que eu não conheço, uma pessoa que eu não conheço, que é a Juliana Galdino, e ela me falou que uma das músicas que eu cantei, lembrou muito o esposo dela, e eu fiquei triste pela situação dela, mas feliz, porque de alguma forma eu trouxe uma lembrança boa. Tá? Então até deixei lá em homenagem ao esposo dela. Eu acho que ela não vai ver porque ela não tá com cabeça para ver essas coisas, mas foi uma homenagem sincera, de coração, que eu deixei lá. E queria falar aqui para ela que a vida é assim mesmo, né? Viver também é morrer. Então a gente vive com essa certeza de que um dia a gente vai sair daqui, porque a vida é uma coisa passageira, não é uma coisa eterna, infelizmente. E a gente tem que ter no coração da gente que no momento de tristeza porque a gente perdeu alguém, se existisse um telefone onde a gente pudesse ligar para a pessoa lá do outro lado, o que a gente faz? O que a gente ia escutar da pessoa? A pessoa ia dizer: olha, eu estou aqui, eu estou bem, mas eu não quero ver que você aí onde você está fique triste, fique infeliz, entre em depressão, viva chorando. Eu quero que você siga a sua vida, porque eu segui o curso natural da vida. Então eu estou aqui, eu estou bem, mas eu quero que você também fique aí e que você fique bem, e um dia a gente vai se encontrar aqui quando for o momento certo. Então sempre pense que a pessoa que está do outro lado quer que você fique bem. A pessoa que está do outro lado, que enfrentou toda essa trajetória de sair dessa vida para estar na outra vida, a pessoa não quer olhar para você e te ver triste, te ver cabisbaixa, te ver sofrendo. Então, reaja. Tenha boas lembranças e guarde as boas lembranças no seu coração. Mas reaja. Eu sei que nada do que eu disser aqui vai mudar o sofrimento de uma pessoa que perdeu uma pessoa que ama. Mas tenha no seu coração que a pessoa que você ama, ela não morreu. Ela só deixou de morar na sua casa para passar a morar no seu coração. Então tenha lembranças boas. Não esqueça da pessoa, mas pensa tenha nesse pensamento na sua cabeça que se você pudesse falar com ela hoje, ela ia te dizer exatamente isso que eu te disse. Eu estou aqui, mas eu não quero que você sofra aí. Eu quero que você fique bem, que você siga a sua vida, tá? Com certeza ela te diria isso, porque quando a gente ama alguém, a gente não quer ver a outra pessoa sofrendo, a gente não quer ver a outra pessoa em depressão, a gente não quer ver a outra pessoa infeliz. Então é isso. Então, eu cantei uma canção lá que ela falou que lembrou muito do esposo dela, de quando eles namoravam. Então foi uma fase muito boa da vida dela. Então, se essa canção foi bom para você, ô Juliana,
Então escuta sempre que você puder, sempre que você quiser, para que você lembre do seu esposo, mas que você lembre somente dos momentos bons que vocês viveram aí. Então, dedico essa flor aí para Juliana Galdino. Quem puder deixar comentário para ela de amor, de conforto, de fraternidade, né, de compaixão, de solidariedade, né, que é um momento muito difícil que a pessoa atravessa. Como eu falei, por mais que a gente fale, por mais que a gente dê boas esperanças, a pessoa sempre vai tender a ficar um pouco triste, porque é normal, porque quando a gente chama alguém, a gente não quer perder nunca, tá bom? Então a canção foi essa aqui, ó. Vou deixar aqui a flor para ela e cantar um pouco um trecho da canção aí para ela. In your eyes, I can see the reasons why I am loved, all lies. In your eyes, the free is safe to back to shore. I think I'll find in love to love you more. In your eyes, I can see the reasons why your love's alive. You and I, you're free safe to back to shore. I think I'll finally learn to love you more. Juliana, fique em paz, Deus te abençoe. E pessoal, até o próximo vídeo.